Pessoal, nós vamos falar agora sobre a série de livros de Helena Ferrante, A Amiga Genial. E quem vai dar essa sugestão para a gente é o ex-aluno do Unipam e jornalista Flávio Souza. Prazerão te ter aqui, Flávio. Oi, Larissa, obrigado pelo convite, obrigado também a Poliana por ter me convidado para participar mais uma vez da Dica Cultural. Helena Ferrante, o nome do século. Maravilhoso, olha, ouvi falar muito bem, viu, dessa tetralogia. Livros, tem gente que fala que foi o melhor ou os melhores livros que leram na vida. Então vamos já de cara, conta um pouquinho dessa história, né? Do que se trata aí A Amiga Genial, que é o primeiro livro dessa série. Bom, a série napolitana, como o próprio nome diz, se passa na cidade italiana de Nápoles e conta a história de uma amizade meio tóxica ali de duas meninas, a Helena e a Rafaela, que elas são chamadas no livro de Lenu e Lila, Lenu a Helena e Lila ou Lina a Rafaela. E elas têm uma amizade de longa duração, desde pequenininha, e isso vai sendo narrado ao longo do livro, e como essa história se construiu é o mais interessante. Elas moravam num bairro muito pobre de Nápoles, no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, e tem ali alguns elementos muito interessantes. Quando eu disse na abertura que era o livro do século, a gente pode destacar alguns desses vários elementos. O primeiro deles, a história tem uma pegada de construção da história da humanidade muito grande, porque conta um período da Itália fascista, né? Você tem ali a participação dos grupos fascistas, você tem a participação de toda a máfia italiana, que ela é muito presente no livro, e sem falar que é um retrato da pobreza de um país da Europa, um país muito bem visto, um país muito bem construído, e alguns detalhes pessoais do dia a dia de Nápoles, o idioma, os dialetos que eles falam, ou seja, uma história repleta de inovação no sentido do contexto literário. É um estilo de escrita que a gente pode considerar novo para este século. Acho que ninguém escreveu ainda um livro tão bom. Eu acho que a Helena Ferrante, se a gente for montar um hall aí dos melhores escritores do século, a Helena Ferrante, Haruki Murakami e outros vão entrar dentro desse timaço, dessa escalação. E a Helena tem essa pegada de narrar uma história pessoal incluída num contexto histórico. E a série napolitana tem de tudo. Tem romance, tem briga, tem fofoca, tem intriga, tem discussão sobre assuntos da época, do século XX principalmente, comunismo, fascismo, capitalismo, etc, etc, etc. Você encontra tudo isso reunido nestes 4 livros. O livro é dividido em 4 partes porque conta a história dessa amizade nas várias etapas da vida, né? O primeiro narra esse período mais infantil, o segundo meio adolescente, quase adulto, o terceiro já mais adulto mesmo, e o último narra a velhice das personagens. E acreditem, a reviravolta de um livro para o outro é sempre de encher os olhos, é sempre para te deixar curiosíssimo para ler cada vez mais páginas e páginas da Helena Ferrante. Que maravilha, Flávio. Te ouvindo falar assim com tanto entusiasmo, dá muita vontade de ler. Eu, particularmente, adoro esses livros que têm um contexto, né, um pano de fundo que faz a gente aprender e a gente fazer uma imersão assim, em outros países. Eu acho muito rico. E eu queria, então, que a gente falasse um pouquinho de cada livro, pode ser? Você já traçou aí, né, um panorama geral da história, a gente vai acompanhando a história desses personagens ao longo da série, mas vamos falar um pouquinho, então, aí do segundo livro, um pouquinho de que fase que se encontram as personagens, e a gente vai dando uma pitadinha aí de cada um pro pessoal. Certo, Larissa. O primeiro livro, para a gente pegar a história completa, conta o início, o nascedouro dessa amizade entre a Helena e a Rafaela. Vou chamar elas aqui de Lenu e Lila para quem está nos assistindo já se habituar quando for ler o livro. E ali conta os detalhes, a infância dessas duas personagens. No segundo livro, há uma reviravolta, né? Uma das personagens, aqui não é nenhum spoiler, porque vai ficar isso bem claro para quem, por exemplo, lê a contracapa do livro, ela se casa e aí nasce o segundo livro, né? A história do novo sobrenome. No terceiro livro, só voltando no segundo, esse segundo livro conta uma espécie de adolescência e também o início da fase adulta dessas duas personagens. E só para vocês entenderem bem, é um choque de realidades. Uma dessas personagens consegue fazer aquilo que era basicamente o sonho da outra, que era estudar bastante, que era ir longe nos estudos. Era isso que a Rafaela, que é a personagem considerada a amiga genial da Lenu, queria tanto para a vida dela. Então, isso é uma temática muito importante dentro do livro. Estudo, acesso ao conhecimento, e isso a gente já vê logo de cara. No primeiro, no segundo livro é uma sequência, no terceiro é aquela fase adulta
das personagens. Como a gente fala, é um romance de construção, né? É um romance que narra várias etapas da vida de alguns personagens, no caso aqui de duas personagens, e aí no segundo livro a gente tem essa conclusão, no terceiro a gente vai para essa fase adulta, já o amadurecimento dessas duas personagens, e no quarto livro a gente tem o fim da vida dessas personagens. É interessante a gente dizer aqui também para quem está assistindo, Larissa, que esse livro ele tem uma narrativa um pouco, digamos assim, que faz um vai e vem no tempo, né? Ela tem uma narrativa que o tempo é muito fluido. Às vezes você está lendo um capítulo que a personagem está narrando algo que aconteceu, entre aspas, nos dias atuais, e depois ela entra numa espécie, entra no passado, né? Entra numa narrativa um pouco mais antiga, entra numa narrativa que é de memória. O livro também tem muito disso, né? Para encerrar, não dá para revelar muito sobre o último livro, que é spoiler demais, mas tem ali uma história sensacional que todo mundo precisa ler, precisa conhecer. E para fechar, para amarrar tudo, eu quero destacar um outro ponto importantíssimo narrado nesse livro, que é a presença fortíssima do machismo, como se a gente tivesse se livrado dele, né? Dentro da história. Você vai perceber que as personagens têm dificuldades únicas, unicamente por serem mulheres. E o livro, por si só, quebra um tabu, né? Que é aquele tabu de achar que histórias que envolvem apenas mulheres não chamam a atenção. Esse livro é a prova inconteste de que, sim, histórias vividas e narradas por mulheres podem ser muito interessantes. Olha, eu ia comentar esse ponto, eu achei isso muito genial mesmo, muito importante, porque às vezes a gente tem aquele estigma de que a amizade entre mulheres ou vai ser, a gente vai conversar a respeito de homens, ou a respeito dos nossos filhos, ou alguma coisa assim, ou vai haver uma disputa, né, entre uma e outra com relação a um homem, a um noivo. Então, assim, acho muito legal retratar a amizade entre duas mulheres, embora seja conturbado em alguns momentos, mas eu achei interessantíssimo. E agora vamos falar um pouquinho então da autora. Você já teceu vários elogios aí a respeito dela e falou, né, que o estilo de literatura dela é muito impressionante e único. O que você se destaca mesmo, o que chama mais a atenção ao ler essa obra? Bom, primeiro que a gente tem que esclarecer um pouquinho da história da Helena Ferrante, né? Helena Ferrante é um pseudônimo, a gente nem sabe se esse é o nome verdadeiro dela. E existe uma teoria de que a Anita Ferrante nada mais é do que a tradutora, ou seria uma espécie de pseudônimo da tradutora Anita Raia, né? Escreve Anita Raia, dá para vocês procurarem no YouTube, no Google, depois mais informações sobre ela, porque um jornalista fez ali um trabalho de invasão mesmo, né? Invadiu contas da editora que publica os livros da Helena Ferrante na Itália e descobriu pagamentos vultuosos, volumosos para uma tradutora, e ele considerou que aqueles pagamentos eram incompatíveis para alguém que trabalha simplesmente como tradutora. Mas só porque também há outra teoria que diz que a Anita Raia não é a verdadeira autora, que o verdadeiro autor seria, na verdade, o marido dela. Agora me foge da memória o nome do marido dela, mas quem der uma pesquisadinha rápida vai encontrar aí também, porque o marido dela nasceu e se criou em Nápoles, e os detalhes da cidade de Nápoles que são citados no livro realmente podem ter vindo da cabeça de alguém que conheceu essa cidade, ou seria, sei lá, talvez uma obra dos dois. Bom, dito isso da Helena Ferrante, que é esse ponto misterioso de quem ela a obra da Helena Ferrante é única, é uma obra inovadora, porque é um estilo de narrativa que não é comum no nosso século, é um romance que trabalha com aspectos históricos, trabalha com aspectos sociais, com aspectos econômicos, como eu falei, há uma disputa ali muito intensa para ver quais são os regimes que mais dariam certo, capitalismo, socialismo, há uma presença do fascismo muito grande, e é uma escritora, uma autora de impressões muito fortes, ela tem pontos de vista muito fortes, ela percebe as coisas de uma maneira muito forte, de uma maneira muito diferente, e isso é o que eu acho mais legal no trabalho da Helena Ferrante. Tem muita dor no livro dela, e na verdade em todas as obras dela há esse traçozinho melancólico que dá um charme ainda maior para tudo que ela escreve. Perfeito, daquelas séries que você começa a ler e não quer parar, né? E eu acho assim, esse mistério em torno da Helena deixa tudo mais legal, né? Essa coisa a gente não ter certeza, então assim, a gente não tem clara certeza de que é essa tradutora ou se é o marido, então eu acho isso interessante. Ô Flávio, eu adorei a sua participação, adorei a sua dica, agradeço muito por você topar o convite de estar aqui sempre, né, trazendo ótimas dicas culturais pra gente. Muito obrigada e até a próxima.
Obrigado, Larissa, obrigado, Poliana, obrigado, pessoal do Conexão Unipam, por terem me convidado mais uma vez. E encerro deixando também a dica de filme, livro, série para vocês assistirem na HBO, que tem o mesmo nome, A Amiga Genial. Vocês podem assistir, eles estão ainda adaptando ali o primeiro livro, mas vale a pena conferir. Não assisti, mas todo mundo que disse, que assistiu, me disse que é muito bom. Um abraço, gente. Obrigado pelo convite. Perfeito. Fica então aí, ó, dica dupla, livro e série, então, Amiga Genial. Valeu então, Flávio. E pessoal, é assim então que eu encerro a Conexão Unipam. Espero que vocês tenham curtido acompanhar o programa com a gente. Um abraço bem apertado. Semana que vem tem mais. Te espero. Sono proprio contenta di vederti, Leno. Anche io.